Olá, bem-vindo ao canal. Você aceitaria que um homem de Deus possa ter tirado a vida de outro por uma questão de heresia? Pois isso já aconteceu. A igreja e as pessoas elas vão formatando uma maneira de proceder. Eu tenho contado aqui várias histórias de que a mistura da igreja com a política redunda em atos que nós não reconhecemos como cristãos. E hoje o assunto é Miguel Servet. Miguel Servet foi jogado numa fogueira e quem estava envolvido? A igreja protestante, a igreja de Calvino. Vem comigo. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu reino não é deste mundo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. O vídeo de hoje tem um personagem. Ele se chama Miguel Servet. Miguel Servet foi um espanhol, ele era médico, estudou direito, línguas e teologia, e ele acabou cometendo uma falta ao escrever 3 livros, e nesses livros ele contestava a doutrina da Trindade. E também ele era contrário ao batismo de crianças. Quanto ao batismo de crianças, a gente já andou estudando aqui no canal, em outros vídeos, que era uma tese, uma doutrina anabatista. E os anabatistas, quando diziam que não se podia batizar crianças porque o batismo tem que ser algo consciente, o que levou isso aí? Os anabatistas acabaram desagradando os católicos romanos, desagradando a parte da reforma protestante, que a gente diz reforma magisterial, e desagradou também os príncipes. O problema era simples. Toda vez que uma criança nascia, ela estava ligada a um determinado príncipe. E toda vez que ela estava ligada a um determinado príncipe, lá pela paz de Augsburgo, o que isso significava? Que a religião do príncipe era a religião da criança que nasceu naquele principado, naquele território. Então a reforma, que a gente diz magisterial, essa reforma ela privilegiava a questão territorial, o que era do interesse dos príncipes, e o que era também o mesmo pensamento da Igreja Católica Romana. Então a reforma magisterial de Lutero, de Zwinglio e de Calvino, ela tinha essa forma de pensar e agir. No século XVI, evidentemente, durante alguns séculos, nós conhecemos a história da Inquisição. Milhares de pessoas, de cristãos, foram martirizados por cristãos. Por quê? Porque esse momento da história foi um período em que a igreja se achava no direito de executar cristãos na fogueira por terem cometido algum tipo de heresia, por terem defendido algum tipo de heresia. Miguel Servet, ele, no momento em que ele passou a defender as suas ideias, essas ideias antitrinitarianas, ele acabou tendo que fugir para a França, e ali ele exercia a profissão dele como médico. E nesse período ele começou a escrever cartas, trocar algumas cartas com Calvino, e Calvino ficou muito irado com as posições do Miguel Servet, a tal ponto que numa das cartas de João Calvino para Guilherme Farel, que foi o seu grande braço direito ali, em 3 de fevereiro de 1546, ele usa uma expressão nessa carta dizendo assim: se o Servet vier a Genebra, não sairá vivo. E de fato, o que aconteceu? O Servet estava lá na França, como médico, escondidinho ali, só que foi denunciado e os católicos prenderam o Servet.
Mas o Servet consegue escapar, e aí o que vai acontecer? O Servet escapa com a ideia de ir para a Itália, mas ninguém sabe o porquê ele acabou em Genebra. E quando ele está em Genebra, quem é que está lá? Quem é que comanda tudo aquilo ali? O João Calvino. E o João Calvino já tinha escrito uma carta para o Farel que se o Servet fosse a Genebra não sairia vivo. Isso, evidentemente, era o espírito da época. Mas o falar que era o espírito da época não justifica o fato de um cristão levar à fogueira outro cristão. O Miguel Servet foi julgado pelo Pequeno Conselho em Genebra. O Conselho de Genebra pediu o parecer de outras cidades, como Zurique, como Basileia. E essas cidades, esses outros conselhos, todo mundo ali, houve uma ideia que realmente tinha que levar o Miguel Servet para a fogueira. Agora a pergunta a reforma lutou tanto para se desvencilhar de algumas situações onde a igreja vinha evidentemente errando, e agora a reforma ainda mantém o mesmo procedimento. Por quê? Porque os reformadores magisteriais, eles tinham aquela ideia ainda de que a religião estava ligada a um príncipe, o que é um pouco contraditório. Pois bem, qual é a lição que a gente vai tirar disso aqui? A lição é simples. Se nós pensarmos que tudo começou com Constantino, e não foi de outra forma, olha só, no primeiro século, você imagina Jesus ou seus apóstolos pegando uma espada para matar alguém que não concordava com eles nas suas doutrinas? Isso não aconteceu no primeiro século, nem Jesus, nem seus apóstolos e nenhum outro cristão. No segundo século, os cristãos eram martirizados, aliás, desde o primeiro, a perseguição de Nero, depois a perseguição de Domiciano. Nenhum cristão pegava em arma nem para se defender. Então, no segundo século, a mesma coisa. No terceiro século, a mesma situação. No quarto século, houve uma virada. Essa é a chamada virada constantiniana. O que foi que aconteceu? O imperador Constantino se converte ao cristianismo. Eu já contei essa história aqui em outros vídeos. Ele se converte ao cristianismo, e quando ele assume o poder, ele e o cunhado, que era o imperador do Oriente, ele era o imperador do Ocidente, eles fizeram o chamado Edito de Milão. Por esse edito foi dada a liberdade religiosa para todos os cristãos, então agora não havia mais perseguição. Só que o que ocorre agora? A igreja, que agora tinha todos os benefícios da liberdade religiosa, abriu as suas portas para o poder secular. Constantino começou a dirigir concílios, começou a legislar em 321, depois de 324 ele fez uma outra lei religiosa. Justiniano, já lá no sexto século, também vai fazer lei religiosa. A igreja começou a se envolver com o império. Eu tenho contado aqui essas histórias. E isso se prolongou nos séculos. Se prolongou a ponto de chegar no momento em que os cristãos achavam que podiam pegar um herege, trazer para um tribunal e depois entregar para o braço secular, queimar o sujeito. Isso a gente viu nos tribunais de Santo Ofício, a Inquisição, a gente viu nas cruzadas, a gente viu na Cruzada Albigense, que eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, onde milhares de pessoas morreram. Em outras palavras, esse espírito de que um cristão pode matar outro cristão por questão de heresia, tudo bem. Era uma questão, era um costume da época. A cabeça das pessoas naquela época era assim. Era o espírito da época, o Zeitgeist lá do momento. Mas eu te pergunto, a gente avalia as questões na igreja olhando século a século, ou a gente tem que voltar lá atrás e ver o que Jesus ensinou? Tem que ser pelo que Jesus ensinou, e Jesus foi muito claro. Se alguém te bater na face direita, dá também à esquerda. Os primeiros cristãos compreenderam isso razoavelmente. Agora, o que é triste, a gente não justifica,
mas a gente também não estamos aqui para condenar, para acabar com o reformador do porte de João Calvino. João Calvino foi um homem de Deus. Assim também como dentro do catolicismo, essas coisas iam acontecendo, mas sempre haviam homens piedosos, homens de Deus, ali na convivência, São Francisco de Assis e outros, que eram pessoas piedosas. Nós não podemos entender que não. A igreja é uma, desde os seus primórdios. Sempre houve um lado bom, sempre houve um lado ruim. Essa história termina de uma forma honesta. Em 27 de outubro de 1903, calvinistas de Genebra, eles erigiram um monumento que é conhecido como o Monumento Expiatório de Champel. Esse monumento expiatório de Champel tem uma placa. Eu vou ler a placa, todo mundo já vai entender do que a gente está falando. Em 27 de outubro de 1533, morreu na fogueira em Champel Miguel Servet de Villeneuve de Aragão, nascido em 29 de setembro de 1511. Filhos respeitosos e gratos a Calvino, nosso grande reformador, mas condenando um erro que foi o do seu século, e firmemente apegados à liberdade de consciência segundo os verdadeiros princípios da Reforma e do Evangelho, erigimos este monumento expiatório em 27 de outubro de 1903. A Igreja precisa de reconhecer esses erros, mas a história ela só serve para uma coisa, para a gente aprender o que acontece depois de determinadas atitudes. A história da igreja ela tem um fio que liga de fora a fora, do século IV até os dias de hoje. A intolerância de cristãos para com cristãos por problemas de heresias, problemas doutrinários. E nós estamos vivendo um momento da história onde está havendo todo um orquestramento da igreja para impor as suas opiniões às outras pessoas. A gente está vendo isso aí nos Estados Unidos, teologia do domínio. A gente está vendo Donald Trump. A gente está vendo esse mesmo pensamento da teologia do domínio, do dominionismo, dessa sede da igreja tomar espaço e colocar à força os seus dogmas. E isso está o que? Nada mais, nada menos, repetindo aquilo que a gente viu na história da igreja. Se um Calvino, um homem de Deus como era, teve a capacidade de comandar o julgamento de Miguel Servet, eu pergunto a vocês, quem dirá nós, hoje, eu, você, se nós nos imbuirmos desse tipo de raciocínio, o que nós não faríamos, o que nós não faremos? Então fica aqui o alerta, esse tem sido o meu trabalho nesse momento no YouTube, de levantar essa questão. Igreja e política separadas, não há mistura. Cidadão é cidadão e crente é crente, cristão é cristão. Então nós precisamos, no meu ponto de vista, definirmos isso, cada um de nós. Um abraço, até o próximo. Curta o vídeo aí e compartilhe se você achou legal. Um abraço.